Mas eu quero tratar aqui um pouquinho, em rápidas palavras, do homem Pedro Ivo. Daquele homem franco, verdadeiro, aquele homem que nos ouvia. E alguém poderia dizer, mas Tânia, tu és suspeita, porque afinal de contas fazes parte deste partido que Pedro Ivo ajudou com tantos outros companheiros, aí está o Zé Guarda, a criar aqui em Joinville. Tânia, tu és suspeita? Tivesse um carro comissionado que ele te deu naquela oportunidade? Não, meus amigos. Eu estou no MDB por conta de um exemplo. Nunca Pedro Ivo me deu uma ficha para me filiar no MDB, mas como uma criança de 11 anos, que eu observava naquele colégio, e que procurava e que dizia, quando eu crescer, no mínimo, Cláudia, eu quero ser parecida com este homem, pelos seus exemplos como professor, nos corredores, lá do Oswaldo Aranha, quando o Celso Ramos foi implantado lá. Eu quero falar que quando Pedro Ivo veio para a prefeitura, eu já estava na prefeitura, entrei no governo do Dr. Carman, Dr. Bender, já conversamos sobre isso. Então eu já estava lá. E não ocupei nenhum cargo comissionado no governo do Pedro Ivo. Naquela época, eu era educadora do Sandro e de tantas outras crianças aqui nesta cidade, com muito orgulho e satisfação. Eu quero falar daquele homem que brigava, que era brigão, sim, que falava alguns palavrões, e graças a Deus falava. Eu acho que os poucos que eu falo também, e que às vezes o vereador Osmari me puxa a orelha, falo porque aprendi com ele. Mas Dona Dirce, Pedro Ivo era franco, sincero, de verdade, um idealista, um sonhador, um homem que enxergava e que nos fazia voar. Hoje, veja quantos anos depois do seu governo, estamos aqui nesta casa aprovando um novo plano diretor. E que foi criado na gestão do Pedro Ivo nessa cidade. Porque era um visionário, porque reunia os técnicos e todos os projetos no seu governo eram feitos, o que é muito moderno hoje, reunir técnicos de várias áreas, já acontecia na sua gestão e na sua administração. Que falta nos faz este grande homem público? Eu lhes confesso que eu preferia estar numa outra homenagem, Luiz Henrique. Eu preferia que o nosso professor aqui estivesse, mesmo que velhinho, mas que eu pudesse olhar para ele e diga, faça o que agora, meu professor? Como caminhamos daqui para frente? Faz falta aquela pessoa que às vezes nos brigava, mas que nos orientava, o Pedro Ivo. Ficam a grande lembrança e as memórias. Acho que no coração de todos nós, MDBistas, não há um dia sequer que nós não tenhamos ou que nós não possamos lembrar dele em algumas coisas, Jaime Schroeder. Desse caboclo que veio aqui para Joinville, não é? E conquistou o coração dos Eberhard, dos Schroeder, não é? Dos Schmaus e de tantas famílias que até então só estavam em famílias tradicionais aqui da cidade. Que saudade. E eu faço votos que o Pedro Ivo fique sempre guardado no coração de todos os MDBistas, dos seus amigos, dos seus adversários, que sempre o respeitaram e que sempre o respeitam. Que nós não estejamos só e não usemos a palavra e a liderança deste mestre em momentos, às vezes, ruins do meio político, mas que ele esteja guardado sempre no nosso coração. Eu quero fazer, para encerrar, a leitura de uma palavra que eu não esqueço jamais, no dia do falecimento do Pedro, quando o jornal A Notícia disse assim: desaparece o homem, cristaliza-se o mito, descansa o corpo, permanece o espírito, cessa a atividade, ficam as lições.
Aqui estão os filhos e os netos do Pedro Ivo. Que orgulho! Alguns de vocês talvez nem o tenham conhecido. Mas que bom o dia vocês poderem abrir aqueles álbuns, que com certeza tem muitos, e aquelas fotografias, e vocês poderem mostrar aos seus filhos e aos seus netos, dizendo: este homem honrou a política de Joinville. Professor, cuida de nós.